15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. Olá Mário, boa tarde. Olá Henrique, cá estamos boa mais tarde. uma vez para um 15 minutos e um café. Desta vez é melhor começarmos por tomar o café. É verdade. Para ser quentinho. É verdade. Porque normalmente deixamos nós estamos para o assim, final. mas é porque temos o espaço aquecido, porque na É verdade, verdade. lá fora Estamos num tempo complicado hoje. Olha, Mário, o que nos traz hoje, de certa forma, numa outra conversa que fizemos, dizias que é pedido de várias famílias, e eu também vou aproveitar essa expressão. A pedido de várias famílias, tem havido uma necessidade de esclarecermos, de alguma forma, ou refletirmos todos em conjunto sobre o que este nosso novo móvel do projeto educativo do agrupamento, que tem duas palavras fundamentais, duas palavras fortes e centrais, que é comunicação e comunidade. És diretor deste agrupamento, estás no início de um segundo mandato, relembrando, trouxeste até aqui o agrupamento durante 4 anos com um mote que era o Educamos com Arte. O que é que significa este comunicação, comunidade? O que é que isto significa em termos de estrutura? Olha, Henrique, primeiro deixa-me corrigir-te só numa coisa. Eu não sou diretor, estou diretor. É um preciosismo. É um preciosismo, mas faz sentido, fará sentido. Estou enquanto assim o quiserem entender, e estarei por aqui ao serviço, dando o melhor que sei que posso fazer pelo agrupamento. Olha, eu acho que os nossos projetos educativos, na verdade, têm muito a ver com este livro que casualmente veio aqui parar para decorar o nosso cenário, o que fazer com uma ideia. Nós tínhamos uma ideia, nós sabemos aquilo que queremos, portanto, foi consensualizado junto dos diversos colegas do agrupamento e das famílias que era necessário dotarmos os nossos alunos de mais e melhores competências de comunicação. Porque a escolaridade obrigatória vai hoje até ao 12º, até os 12 anos de escolaridade, até aos 18 anos, se assim quisermos, e, portanto, é necessário dotar os nossos alunos de competências de comunicação, até porque o mercado de trabalho, a vida em comunidade, exige hoje muito mais competências de comunicação oral, apresentares um produto, venderes uma ideia, atenderes um cliente, sei lá, um conjunto de áreas profissionais que trabalham muito com a comunicação Sim. oral. Depois também esta comunicação não verbal, não é? A empatia, a simpatia, portanto, a capacidade de comunicar não só de uma forma, do ponto de vista do português e da gramática correta, mas conseguir comunicarmos de uma forma eficiente, não é? Que consigamos convencer o outro a comprar um carro, a comprar um seguro, não é? Portanto, há toda uma... A ajudar-nos. A defender uma ideia numa Assembleia de Freguesia, numa Assembleia Municipal, numa Assembleia da República. Portanto, há todo um conjunto de áreas na vida da sociedade e na vida profissional em que a comunicação oral, verbal e não verbal são fundamentais. Daí ter aparecido esta palavra, comunicação. E queremos começar da educação pré-escolar, passando pelo primeiro ciclo, por todas as fases, por irmos promovendo este desenvolvimento destas capacidades de comunicação oral. Deixa-me, no fundo, perguntar-te o seguinte. Eu lembro-me também, como elemento do conceito pedagógico, lembro-me de nós refletirmos muito também sobre alguma incapacidade que era visível em alguns alunos em apresentar os próprios trabalhos na sala de aula, aquela incapacidade. E quando a incapacidade não é no sentido negativo do termo, mas talvez por não haver essa aprendizagem tão consubstanciada, não é? Mas a incapacidade de apresentar uma apresentação em PowerPoint, uma comunicação, um póster. Nós vínhamos, portanto, quando eu entrei como diretor do agrupamento, fizemos aqui um processo de autoavaliação, etc. Identificámos um conjunto de matérias em que queríamos apostar e tivemos um primeiro projeto educativo
com a temática que disseste, educamos com arte, aqui entendida como produção humana, portanto, não aquela arte do âmbito da estética, mas em qualquer área curricular, a produção dos alunos é entendida como arte. Digamos que este projeto educativo é um upgrade desse. Portanto, nós quisemos colocar os nossos alunos a ter um papel mais ativo na sua aprendizagem, portanto, a fazerem produção nas diversas disciplinas, e demos-nos conta de que havia realmente alguma deficiência, alguma dificuldade nessa apresentação, nessa partilha, porque acreditamos que hoje, com a democratização do acesso à informação, é fundamental que os nossos alunos saibam pesquisar, selecionar aquela informação que é útil, utilizá-la na realização de um trabalho, a encontrar soluções para um problema, no que nós quisermos. Mas depois a última das fases, que é a partilha, não é? A partilha do conhecimento, a partilha das conclusões a que chegamos na nossa investigação, na nossa descoberta, é fundamental. E é também uma forma de aprendermos, não é? Até se costuma dizer que a melhor maneira de aprendermos é ensinarmos, e realmente é. Quando nós temos que fazer a partilha, nós temos que nos estruturar. Clarificamos o discurso, clarificamos para compreender e para fazer... Arrumamos também as ideias, e depois, como há aqui uma dimensão afetiva, acabamos por gravar de uma maneira mais sólida nas nossas sinapses que criamos no nosso cérebro esse conhecimento, portanto fica mais ancorado, não desaparece tão facilmente. Quando nos é perguntado qualquer coisa sobre o que nós sabemos, temos uma tendência para gravar mais nitidamente essa informação para poder também explicá-la noutro contexto. E era muito observável em alguns momentos que os alunos não tinham esta competência. Efetivamente, nós já tínhamos no projeto educativo anterior esta preocupação pela participação cívica ativa, e os nossos alunos estavam envolvidos no projeto Nós Propomos, por exemplo, muito mais ligado ao âmbito da geografia, em parceria com o IGOT, ou na Assembleia Municipal Jovem. Ou na Assembleia Municipal Jovem, exatamente. Também escrevi um artigozinho para uma revista a esse propósito, porque é uma ferramenta para nós trabalharmos esta imersão, esta participação ativa dos nossos jovens na comunidade. E, portanto, nós tínhamos estes projetos, nós tínhamos os nossos alunos a identificar problemas do contexto local e a apresentar... e a pensar primeiro em soluções e depois a apresentar soluções, e esbarrávamos muito no momento da partilha e da defesa, na apresentação dos argumentos para defender esses projetos. E, portanto, isto levou-nos a refletir que tínhamos mesmo que criar momentos e estratégias para... Ou seja, no fundo, sintetizando, tínhamos consciência que os nossos alunos, por exemplo, a escola... eles sabem os conteúdos, estudam, têm resultados a esse nível, mas depois não têm capacidade, ou não mostravam capacidade de apresentar claramente e eficazmente o que sabem. Exatamente, sim, exato. Nós temos mesmo, como quando nos comparamos no âmbito dos exames de avaliação externa, quando nos comparamos com a realidade até da área metropolitana de Lisboa, os nossos alunos têm resultados acima da média nos exames, não é? Escritos. Sim. Mas depois, quando chegamos a esta comunicação oral, as coisas... Não há exames a esse nível, não há comparações. Porque não há essa evidência, não é? Nós é que víamos no terreno... Os alunos não são testados, de facto, nesse... Nós é que víamos no terreno essa fragilidade e, portanto... começaram a acender-se alguns alertas e pensámos nisto. Depois importa também dizer que este projeto educativo foi uma construção ao longo do tempo e não foi um projeto construído pelo Conselho Pedagógico. Portanto, foram criados grupos de reflexão, criámos uma espécie de guião com alguns tópicos para conduzir essa reflexão, no fundo para se sonhar que escola é que nós queríamos construir, não é? No fundo, a própria construção do projeto educativo foi um espaço também de comunicação e interação comunitário, por assim dizer. Claro, e depois, quando nos sentámos a ver os contributos de cada um dos grupos de reflexão, e estes grupos de reflexão, ainda para mais, tinham colegas de diversas áreas curriculares, portanto, tinham colegas mais das humanidades, mais das ciências ditas exatas, sei lá, das artes,
Portanto, nós tínhamos aqui um conjunto de pontos de vista diferenciados e quando depois fomos cruzar as conclusões dos diversos grupos de reflexão, chegámos aqui a um conjunto de ideias e então o que fazer com uma ideia? Construímos este projeto educativo e vieram à tona estas duas palavras, comunidade e comunicação. E então... Já falámos muito da comunicação, nesta perspectiva também formativa, não é? Da formação do cidadão participativo, ativo, integrado, integrante no seu espaço. E depois a comunidade surge como? Henrique, para já, se nós formos ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, quando temos aquele, não sei se estás a visualizar, aquele infográfico, aquele redondo, circular, tem ali exatamente. uma série... No centro tem os valores. Exatamente, no centro tem os valores. Portanto, não tens no centro nem o português, nem o francês, nem o inglês, a matemática, a fisicoquímica, não tens lá as áreas curriculares. Tens lá os valores. E dentro dos valores temos a liberdade, temos a participação cívica ativa, temos expressões deste género. Portanto, nós temos uma responsabilidade de ajudar as nossas crianças e jovens a terem esta participação ativa na sociedade. Portanto, não fomos nós que inventámos nada, nós estamos a dar cumprimento àquilo que é o documento oficial que nos orienta no nosso trabalho enquanto instituição de educação escolar e, portanto, nós temos aqui esta centralidade da participação cívica ativa, então vamos lá. Só é possível construir esta participação participando, não há outro caminho. Mas não é? Mário, deixa-me pegar aqui nesta questão. A escola, de alguma forma, tem sido, pelo menos nos últimos anos, tem estado um bocadinho arredada desta intervenção na comunidade. Ou seja, como é que eu explicaria isto? Estamos a formar cidadãos para uma comunidade, mas depois a comunidade tem ficado um bocadinho à porta da escola. Exato. Esta comunidade tem duplo sentido. Por um lado, temos o querermos que os nossos alunos saiam para a participação nas associações, nos clubes desportivos, com a identificação de problemas e a apresentação de propostas de solução, nós propomos na Assembleia Municipal, etc. Mas também queremos esta participação da comunidade com a escola. Porque, na verdade, nós, enquanto instituição de educação escolar, temos aqui uma parceria com as famílias, não é? Nós estamos a promover esta educação escolar das crianças e dos jovens, de famílias concretas e da nossa comunidade. E estamos também a auxiliar a família no processo educativo. Portanto, temos que fazer isto de mãos dadas, não podemos nós trabalhar e do portão da escola para dentro a família não entra e também não queremos que os nossos alunos não possam participar na comunidade. E, portanto, fomos estabelecendo parcerias com associações e com clubes da comunidade também para estreitarmos isto, fomos incentivando o encontro e a reflexão com as associações de pais encarregados de educação. Sim, uma das coisas que é muito evidente aqui no agrupamento e também um bocadinho da minha história aqui, atualmente todos os 6 estabelecimentos, mas um em coordenação, têm associações de pais, coisa que não existia antes do anterior projeto educativo. É um facto. E todos os clubes desportivos daqui da área de intervenção do agrupamento têm também um protocolo com o agrupamento. Claro, portanto, nós queremos aqui... É uma evidência desta aproximação. E depois ainda temos a questão das comunidades, no fundo, querermos que cada escola, cada uma das nossas escolas seja uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Isso já foi objeto também aqui de um episódio contigo e com a colega Sónia Neves. E, portanto, a palavra comunidade também tem aqui este, até diria, triplo sentido, não é? E, portanto, é um trabalho que nos vai orientar, é um projeto que nos vai orientar para o trabalho durante estes 3 anos e que espero que consiga realmente recentrar esta questão da sociedade e da comunicação e da comunidade. Mário, mas deixa-me agora fazer aqui uma espécie de uma pergunta de advogado do diabo. Tem sido muito difícil, muitas das vezes, comunicar em termos institucionais, ou seja, o agrupamento, por vezes, não consegue chegar aos próprios professores, às vezes aos alunos, muitas das vezes às famílias. Sentes que é mesmo uma dificuldade de comunicação ou também sentes que há, de certa forma, uma espécie de um hábito de fazer
que leva a não prestar atenção, ou que não prestemos atenção a algumas outras questões. Deixa-me só dar-te este exemplo. Há uns anos trabalhava numa escola aqui do agrupamento e nós tínhamos na escola uma dinâmica que era uma dinâmica aceita por toda a comunidade. Era um momento de forte envolvimento das famílias na escola. Era todo um momento devidamente planeado, participado, até que num dos anos houve uma mãe que apresentou uma queixa formal na direção do agrupamento, da escola, e houve de imediato uma proibição de se repetir aquele processo por causa dessa queixa específica. Eu, na altura, dizia muitas vezes, nós conseguimos que 300 famílias, que eram as famílias que eram servidas pela escola, direta ou indiretamente, fossem prejudicadas por uma queixa de uma mãe, que provavelmente seria legítima, não está em causa. Como é que nós conseguimos gerir isto? Porque isto parece-me que é sempre uma questão de informação, não é? De comunicação. Olha, Henrique, é uma questão difícil. Nós, neste momento, vivemos... não somos nós, é o país todo, é toda a sociedade ocidental. Nós vivemos no meio de isto é um tsunami informacional, não é? Há a produção de conteúdo escrito, audiovisual, qualquer um de nós, olha, nós estamos a fazê-lo também, estamos aqui a construir, a criar um conteúdo, e há tanto conteúdo que todos nós, somos bombardeados com informação. Não é? Estamos sempre a vibrar com a informação que nos está a chegar, e-mails, mensagens escritas, temos as redes sociais e estão sempre a aparecer. E o que é que acontece? Nós começamos a não ler de forma aprofundada. Nós lemos o título e achamos que já sabemos o que é o conteúdo e passamos à notícia seguinte. Portanto, como nós estamos neste turbilhão, neste tsunami de informação, é muito difícil. Se nós queremos ser transparentes, e eu tenho tentado ter, na parte que me toca, essa responsabilidade de sermos transparentes e de estarmos sempre a dar informação para a comunidade do que estamos a fazer, mesmo internamente, tivemos que criar alguns mecanismos para reduzir a frequência dessa informação. Começámos a criar aquela newsletter em que remamos a informação. Agora, é muito difícil porque nós informamos, tentamos ser proativos para chegarmos às pessoas, mas é muito difícil porque a comunidade, a sociedade em geral está muito, muito cheia de informação. E que não consegue escolher, de certa forma, aquela que é de facto pertinente, não é? Não sentes também isso? Sim. Os nossos próprios alunos muitas das vezes optam por estarem informados de coisas que se calhar possam não ser fundamentais, ser centrais na certo, vida mas deles. também temos que intervir, e quando começámos a fazer o trabalho por exemplo, este ano, já o ano passado tínhamos iniciado a divulgação do modelo de pesquisa, este ano fomos formalmente trabalhar isso com todas as turmas, através da equipa de bibliotecas escolares, justamente porque num oceano de tanta informação, quando nós pedimos uma tarefa, uma reflexão, uma pesquisa sobre um determinado tema, às vezes os alunos perdem-se no meio de tanta informação disponível. E, portanto, é preciso saber qual é a informação que é verdadeiramente útil para este assunto, para este trabalho, para este projeto, para encontrar uma solução para este problema. Portanto, eu creio que é importante não perdermos de vista que é fundamental dotarmos os nossos alunos também dessa capacidade de se conseguirem organizar no meio de tanta informação. Mas nós, adultos, que fomos mergulhados completamente nestas tecnologias, e ainda bem, eu não estou contrário às tecnologias, a termos as vibrações... Porque este é o nosso mundo, é o nosso quer se mundo. queira, quer Agora, não se queira. É importante sabermos navegar nele para não nos afogarmos. Se não soubermos navegar, olha, não chegamos a bom porto e vamos afogar-nos nisto. Esse é também, penso eu, o papel da escola, de facto, é ajudar à navegação, não é? É um bocadinho criar estes hábitos. Olha, Mário, estamos no final do nosso tempo disponível. Eu penso que ficou, pelo menos, mais explícito esta ideia que é central, ou seja, de certa forma é o mote do projeto educativo.
comunicação e comunidade. Sim, depois são dizer centrais. só para encerrar, o projeto educativo depois organiza-se em eixos, para cada eixo tem um conjunto de objetivos e metas muito objetivas, muito Eixos esses mensuráveis. que estão sempre correlacionados com esta ideia de comunicação e de comunidade. Exatamente, e portanto temos isso planeado e depois, ao longo de cada ano letivo, temos aqui um conjunto, diversos momentos em que, no fundo, provocamos as turmas a que trabalhem de acordo com esta metodologia de projeto, utilizando um modelo de pesquisa, que façam uma apresentação primeiro nas suas turmas, dos diversos grupos, que possa haver um feedback, olha, precisas melhorar aqui, olha, não falas para o dar-lhes grupo também de costas, experiências, dar-nos algumas não é? ferramentas, depois uma partilha entre turmas, até chegarmos à reta final em que de cada turma poderá sair um projeto para ser apresentado, assim, num auditório, num congresso dos alunos, em que os alunos vão fazer essa partilha, essa apresentação de algum projeto que tenham desenvolvido. Sentes Portanto, também que isto implica, mas sentes que isto também implica da parte da escola docentes, da escola comunidade, implica também alguma aprendizagem, porque de alguma forma há qualquer coisa que nós não estamos habituados a fazer. Claro, exatamente, sim, esse trabalho tem estado a ser feito e felizmente temos aqui um conjunto de profissionais muito interessados em apostar nesta mudança para uma atividade pedagógica mais ativa, este trabalho por metodologia de projeto, a questão da investigação, ajudarmos os nossos alunos a fazer essa seleção e utilização da informação, etc, etc. Portanto, eu creio que neste momento estamos bastante alinhados e bastante focados, assegurando as aprendizagens curriculares, mas trabalhando com o tal foco. no tal esquema do perfil do aluno a seguir na escolaridade obrigatória. Puxando aqui um bocadinho também a brasa à sardinha da qual eu também sou responsável, a própria produção do projeto, do Plano Anual de Atividades, de certa forma também acaba por ser um bocadinho uma ruptura com aquilo que era um hábito de promoção. Sim, as atividades estão pensadas para concorrer para as tais metas do projeto educativo. Não é a atividade só por si, mas porque tem um contributo para aquelas... Ou seja, no fundo o que acontece é aquelas múltiplas atividades que são costumeiras numa escola, não acontecem porque sempre foi assim ou porque há uma opção individual nesse sentido. Como dizíamos naquele episódio em que falávamos do projeto Olhos Postos na Rua, é pensar o porquê que fazemos isto, não é? Se faz sentido fazer, porquê que fazemos, refletir um pouco sobre isso. E se ele contribui, e se esse fazer contribui para algo mais além, não é? Exatamente, e digo-te que recebemos alguns elogios no Conselho Geral, quando foi a aprovação do documento do Plano Anual de Atividades, porque ele é muito mais legível, é muito mais compreensível, não é? Não é um somatório de atividades, mas não, são coisas que fazem sentido, que estão devidamente organizadas para concorrerem para estas metas. Portanto, eu creio que ao longo destes 3 anos vamos conseguir dar aqui um salto também qualitativo no serviço que prestamos e assegurando mais e melhores aprendizagens dos nossos alunos, promovendo o seu desenvolvimento enquanto cidadãos que esperamos que sejam ativos e que, no fundo, possam contribuir para uma sociedade que queremos melhor. Olha, Mário, nós costumamos sempre deixar assim uma espécie de um pequeno gancho, trazendo aqui um nome ou uma pessoa ou um autor que, de certa forma, acaba por advir desta perspectiva da nossa conversa. Eu acho que quando falamos de comunicação e comunidade, temos que voltar ao Bourdieu. Temos que voltar ao Bourdieu, porque faz todo o sentido um maior enfoque em algumas destas ideias. Não precisamos esperar pelo verão e por estar de calções. À nossa.